E... Nossa, já tem muita gente. Muita gente. Aqui, ó. Não, mas agora que são 15h01, já tem 8 pessoas. Aqui é a quantidade de pessoas aqui que tem. E aqui são os comentários. Ah, tá. E... Olha gente, nosso cenário. Olha a gente. Olha lá. Eu tava esperando as minhas coisinhas bonitinhas Tá aqui, mas nem... Tá Sério? travou tua fala? Eita, pô. Eita, não falei Não, nada. mas agora melhorou. Travou na hora que você tava mostrando ali. Ah, tá. Nossa, eu espero que isso não aconteça muito, porque minha internet é meio ruim. É, a nossa aqui também choveu muito hoje, aquilo que eu te falei. Quando chove, a internet cai aqui, né? Sim. Bom, vamos nos apresentar então. Para quem não conhece, eu sou a Jasmin. Eu sou o Tom. E a gente trouxe então 2 convidados mais que especiais, se vocês quiserem se apresentar. Tá bom. Meu nome é Ana Carolina. Meu nome é Jonathan. Nós somos psicólogos aqui da página Devir Espaço Terapêutico, aqui em Palmas, Tocantins. Isso. E, bom, a gente esqueceu de falar, né? Mas nós somos da Mandacaru, para quem não conhece, a gente está vindo lá do Espaço Devir. E nós somos biólogos, mestrandos. Sim, ecologia, botânica. Isso. E eu estava refletindo sobre de onde a gente é, e eu percebi que a gente tem uma representatividade muito grande, porque eu e a Ana somos de Goiânia, Centro-Oeste, o Tom é do Sudeste, o Jonathan é do Sul, né? Esse, Porto Alegre. E vocês estão falando de Tocantins. Então, sou uma pessoa do Nordeste. Representar todas as regiões do Brasil. Sim, se tiver alguém do Nordeste aí, gente, já dá um alô, só pra gente saber que tem gente daí. Norte, Tocantins. Tocantins é norte. Eu sou biólogo, não jogo. Como é que é? É que eles estão... Norte. A pontinha. É quase Sudeste. Sudeste não, Centro-Oeste. É por isso que eu sou bióloga. Ainda bem. Bom, pessoal, de onde vocês estão falando, vai falando aí embaixo pra gente saber. A gente vai esperar mais uns minutinhos só pro pessoal entrar. Então, quer falar um pouquinho do seu trabalho? Então, como eu falei, meu nome é Jonathan. E atualmente eu trabalho na Universidade Estadual do Tocantins, né, a Unitins, lá nos cursos de Direito e Serviço Social. E também na Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas, né, como tutor do programa de saúde mental de residência multiprofissional do município, né. E aqui em Palmas, assim, a gente, até por conta de ser uma cidade, né, uma capital, a capital mais nova, né, que tem, que é o estado mais novo, e embora seja uma capital, a gente tem em torno de 300 mil habitantes, né? Então, assim, é uma cidade pequena, né? Outra questão, assim, que eu acho que... Por que eu vou falar tudo isso? Porque a gente está com um número pequeno de casos aqui, né? O primeiro óbito foi agora há pouco tempo atrás, não tinha nenhum óbito. Né? E acho que isso se deve, né, um pequeno número de casos, um só óbito, né, no estado inteiro, mas eu estou falando especificamente também de Palmas, né, que é a capital, que aqui, como eu falei, a capital tem em torno de 300 mil habitantes. Durante muito tempo, agora que tem aumentado a questão dos voos, então, assim, não tem muita circulação de gente. Então, por exemplo, até 6 meses atrás tinha 2, 3 voos, né, a cada de 3 em 3 dias que vinham de outros lugares para cá. Então, não tinha muita circulação. Outra coisa, a população daqui é muito jovem. É uma população jovem, né, não tem muitos idosos, até por ser um estado novo, né, uma capital nova. Então, a gente tem um conjunto... E outra coisa, a distribuição da população no território, ela também é esparsa, então não está concentrado num só lugar. Então, acho que todos esses elementos contribuem, né, para que
a gente tenha mais condições de brecar, né? De segurar enfim, o contágio das pessoas, né? Não sei se tu gostaria de complementar alguma coisa. Então, vou falar um pouquinho também da minha trajetória, né? Eu sou psicóloga, como eu falei. Eu finalizei o meu mestrado ano passado em Ensino em Ciências de Saúde pela Universidade Federal do Tocantins. E atualmente eu atendo na clínica particular crianças e adolescentes, faço orientação de pais, atendo adultos também, mas essa parte fica principalmente com o Jonathan. E a nossa clínica é o Devir Espaço Terapêutico, que nasceu esse ano aí. Um bom ano, né, para nascer? Um bom ano para nascer. Tudo indicava que ia ser um ano maravilhoso para nós. E como a Jonathan falou assim, só para reforçar, que nós temos acompanhado aí os números, temos acompanhado como que está a situação do coronavírus em outros estados, em outras regiões do Brasil. E aqui a gente vê como ainda está muito tranquilo, por ser uma capital muito pequena, uma capital com clima interiorano, e especificamente onde a gente mora, que é Taquarussu, que é um distrito de Palmas, é ainda menor. É como se fosse uma zona rural, é como se fosse uma cidadezinha do interior. Aqui são 5.000 habitantes. Então, a gente vê as pessoas ainda saindo, a gente vê as pessoas sentadas na porta de casa conversando, como uma coisa bem interiorana mesmo. E aí, por quê? Porque é a questão de como a informação chega em vários lugares, né? Aí no Sudeste, por exemplo, que é onde está tendo muitos casos, em São Paulo, Rio de Janeiro, tá aquele clima, pelo que a gente vê nas reportagens, de terror e pânico. E aqui tá uma coisa muito tranquila ainda, no sentido de que as pessoas talvez não tenham se dado conta do que está acontecendo, da seriedade do que está acontecendo, né? E, bom, acho que a gente vai conversando a partir disso aí, mas a gente queria trazer um pouquinho esse cenário aqui local para vocês entenderem como está a situação por aqui. Ah, legal, vocês trazerem mesmo. A gente, na verdade, aqui em Campinas, né? A gente está em Campinas, São Paulo. Tem muito, né? O pessoal tá usando máscara, tá ficando em casa. Só que parece que tá dando uma relaxada, né? Esses dias. No começo, a gente mora num distrito de Campinas, né? Que é Barão Geraldo, ao redor aqui da Unicamp. E no começo você via, tava um pouco mais deserto no começo, só que agora aumentou um pouco o fluxo de pessoas nas ruas, inclusive no mercado. Só que, por outro lado, o pessoal está usando mais máscara, pelo menos, pelo que eu consegui perceber desde o início, né? Assim, eu não gosto de sair nem com máscara, nem sem máscara. Eu não gosto de sair de casa nesse momento, assim. Eu estou com muito medo, eu confesso. Mas, assim... Tom. Oi? Eu também tô com bastante medo, assim, quando a gente sai, pra mim, pelo menos, é sempre uma tensão, é sempre um cuidado, é aquela coisa assim, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? Porque a gente tá lidando com uma coisa invisível, ou não visível aos olhos humanos, pelo menos. Então a gente tem que ter um cuidado muito redobrado do que seria se fosse uma ameaça visível para todos. Só rapidinho, que eu vi ali que o Luan perguntou se aqui em Taquarussu tem unidade de saúde com UTI. Não, só em Palmas que nós temos unidade de tratamento intensiva e hospital. Aqui em Taquarussu nós só temos um posto de saúde, que eles estão funcionando com horários diferenciados em virtude da situação de pandemia. Mas quando existe um caso de urgência, ele é levado pela ambulância, pelo SAMU lá para Palmas. Era um aspecto que eu ia dizer que é importante, assim, da gente conversar aqui também em relação a essa questão da saúde mental mesmo, né? Em função da situação que a gente está vivendo hoje. Essa questão do medo, né? Mesmo. Como que a gente lida com esse medo, né? Que efeitos isso tem na nossa vida, né, nas relações que a gente tem com a gente, com os outros e com o mundo. Acho que esse é um tema bacana da gente conversar e das pessoas perguntarem também, né? E não só perguntarem, eu acho que das pessoas também poderem dar o seu relato, né, e dizer assim, de como que elas estão enfrentando isso, como que elas estão lidando com esse medo, né? Acho que é um tema legal da gente conversar também, dentre outros, né? Sim.
Dentre os relatos que a gente teve, tem um aqui. Nossa, agora eu vou precisar. O computador está atrás do O celular. computador tá atrás do celular. Teve vários relatos de algumas pessoas falando justamente isso que o Tom falou, né? Que sai de casa. Eu vi um comentário aqui também falando que sai de casa, fica bem preocupada. Teve uma que falou que eu saio na rua e fico ansiosa e angustiada, cabeça a mil, coração disparado, sem foco. Então, a gente fica com uma sensação de medo, né, nesse tempo e... Sim, que é como eu falei, né? A gente está lidando com uma ameaça que a gente não vê. Então, é uma coisa assim, eu não sei no que eu posso tocar, eu não sei quem eu posso abraçar, eu não sei se eu pegar num copo aqui em casa eu vou estar contaminada, eu não sei o que pode acontecer. A gente está lidando com incerteza, na verdade. É como o Jonathan falou essa semana passada, numa entrevista que ele deu, que o pior de tudo isso, o pior do que está vivenciando uma situação de pandemia, o pior de estar com uma situação que a economia do mundo inteiro está em crise, é a gente lidar com a situação de incerteza. Quando que isso vai acabar? Como que isso vai acabar? Muitas pessoas vão morrer, muitas pessoas vão adoecer. O que vai acontecer? A gente não sabe, porque não dá para saber. Essa é uma situação relativamente nova que a gente vive no Brasil, apesar de ter existido várias outras situações tão quase ou até mais complexas do que essa em outros lugares do mundo. Mas nós estamos vivendo um momento diferente também, né? Nunca a tecnologia nos deixou tão conectados como agora. Então, acho que essa incerteza causa muita ansiedade mesmo. E assim, e acho que falando um pouco também complementando o que a Ana Carolina está falando, e falando um pouco em relação à pergunta, né? Eu vejo o seguinte, assim, que as pessoas, a gente, todos nós estamos sentindo medo, né? Uns mais, outros menos. Né? Mas a questão, assim, uma coisa que a gente precisa ter clareza, assim, é que a gente precisa fazer tudo o que a gente pode fazer, né? Para evitar, né, o contágio. Então, assim, a gente, em algum momento a gente vai ter que sair na rua, né? Mas evitar ao máximo, só em situações que a gente precise mesmo ir, né? Então, acho que isso é uma questão. Quando for, se planejar. Então, assim, eu vou ir, né? Mas o que é que eu vou fazer na rua? Eu vou fazer isso, eu vou em tal lugar, né? E aí já se planejar, fazer um roteiro, né? Ter todos os cuidados necessários de máscara, né? A luva, se não for para ficar muito tempo com ela, vale a pena. Porque daí já tem estudos que dizem que se for ficar horas com a luva, o suor e o calor ali dentro, às vezes não é, às vezes o pessoal não sabe manejar a luva também. Então, às vezes, não é o melhor a se fazer. Né? O melhor é ficar lavando as mãos o tempo inteiro. Né? E aí fazer esse roteiro para ir no lugar. Porque isso também já vai dar uma certa aliviada. Tu saber o porquê que tu tá saindo, aonde tu tá indo, né? O que é que tu vai fazer. Né? E aí depois ter os cuidados para quando voltar para casa também. Né? Questão de se for de carro, se for a pé. Né? Então, assim, a questão das roupas, enfim... Né? Acho que todos esses cuidados. Então, assim, o que eu responderia, né, para a nossa colega aí que perguntou é assim, bom, primeira coisa é evitar ao máximo, né, ir para a rua, né, se expor, e quando for extremamente necessário, e se planejar para fazer isso e tomar todos os cuidados, tanto na hora de sair como na hora de voltar. A Viviane, que falou aqui em cima, que além desses cuidados que a gente tem que tomar com a questão de higiene, também como a gente consegue controlar um pouco a nossa cabeça, Ansiedade, a ansiedade, né? Porque eu mesmo, na primeira semana de isolamento, eu estava até feliz, assim, estava tranquilo. Uhum. Só que daí começou a bater aquela ansiedade, só que a ansiedade, ela começava a dar aquela falta de ar. Aí você fala, falta de ar é um dos sintomas da Covid. Aí você fala, será que eu tô ansioso ou tô com Covid? Aí isso acelera o coração, aí você entra num pânico, você entra em parafuso. Assim, eu tive que comecei até a entrar com terapia via Skype,
Eu comecei a ficar meio quase em pânico, né? E eu acho que é muito difícil no começo você conseguir controlar esses sentimentos, assim, né? Então, eu acho que a primeira coisa que eu sempre falo, assim, é a gente aceitar esse sentimento. A gente não ficar querendo negar ele ou ficar querendo colocar ele para debaixo do tapete. É a gente aceitar. Eu estou vivendo uma situação muito difícil, estou vivendo uma situação que causa extrema ansiedade, estou me sentindo ansiosa, estou com medo. Aceitar esses sentimentos é fundamental para a gente saber como lidar com eles. A segunda coisa é a gente ter cuidado com a quantidade de informações que a gente recebe, que a gente fica olhando. Porque isso é uma das coisas assim, que mais está comprovado dentro da galera aí da psicologia, que fala sobre estudos do comportamento e dessa relação que a gente tem com o mundo, é que a gente está vivenciando uma situação de muito acesso à informação o tempo todo, informações verídicas, informações falsas, e a gente fica lendo informação o tempo todo, e isso causa muita ansiedade. No início também, Tom, eu fiquei muito ansiosa quando começou a explodir vários casos, porque eu estava vendo muita informação, eu estava indo atrás para saber o que estava acontecendo, e eu me percebi muito ansiosa também. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu escolhi um momento do dia para eu ver como está a situação aqui na minha cidade, aqui no meu estado, e, se for o caso, ver como é que está os outros estados, mas eu acho que o principal é ver como é que está aqui. Para eu me tranquilizar, não, tá, já me inteirei, tô vendo como é que tá a situação, agora eu vou partir para outra coisa. É a gente pensar em outras estratégias que deem prazer pra gente tentar sair um pouquinho desse movimento de parafuso, que quanto mais vai para baixo, mais vai para baixo, entendeu? Então, acho que é isso, aceitar os nossos sentimentos e criar outras estratégias para trabalhar eles, entendeu? Vai fazer uma coisa que gosta, vai assistir uma série. Quando você perceber que tá com falta de ar, que tá com o coração acelerado, é você parar um pouco, não é querer fugir disso. Ah, não, eu não quero sentir isso. Aceita isso. O que eu tô sentindo nesse momento? Tá, meu coração tá acelerado, eu tô com dificuldade de respirar, eu tô com a visão turva. Isso são sintomas característicos de um ataque de pânico, podem ser, né? E eu acho que aceitar isso para entender o que está acontecendo naquele momento. Então, assim, uma coisa, acho que a Ana está trazendo informações importantíssimas, assim, em termos de orientação, de como lidar com isso, né? De lidar com essa ansiedade e tudo mais. E aí eu acho que tem mais orientações também que a gente vai trazer aqui em relação a isso. Eu só queria trazer uma questão anterior, que é assim, identificar o conjunto de sintomas. Né? Então tem um conjunto de sintomas que tu pode ficar atento. E é assim, ó, a primeira coisa que a gente precisa ter clareza em relação a esse conjunto de sintomas é a intensidade deles e a duração, certo? Então, assim, eles precisam ser sintomas intensos e ter uma duração significativa para a gente considerar como sintomas dessa situação toda, né, do isolamento social, do distanciamento social, enfim, né, e desse sofrimento produzido pela incerteza do momento atual, né? Então, assim, alguns sintomas identificar, né? A falta de ar, que o Tom já falou, né? Taquicardia, né? Sudorese, começar a suar muito, né? Outra coisa também é os tremores, a pessoa ficar tremendo, né? Outra coisa é ter dificuldade na digestão, né? Ter azia, esse tipo de coisa, diarreia, né? Outra coisa, dor no peito, também às vezes dor no braço, enfim, né? Dores no corpo em geral, dores musculares, né? A pessoa está muito... O cansaço também é outra. Mudança drástica na alimentação, então ou passa a comer muito ou passa a não comer nada. Mudança drástica no sono, ou começa a dormir muito ou perde o sono e não dorme mais nada, né? Então todos esses são sintomas que a gente precisa ficar atento e às vezes eles são muito sutis, né? Então a gente precisa ficar atento para que a gente possa perceber que, olha, a gente não está legal, né? Ou então não, a gente tá bem ainda, né? Então assim, esses sintomas são importantes para a gente prestar atenção tanto na gente como nas pessoas que a gente convive, porque às vezes a gente mesmo não consegue prestar atenção,
né? A gente não consegue se dar conta de que está sentindo, né? Ou de que está vivenciando aqueles sintomas. Mas uma pessoa que está ao nosso lado, às vezes, tem uma condição melhor de enxergar isso e poder dar esse retorno para a gente, né? E aí, a partir disso, a partir do momento que a pessoa identifica que ela está com esse conjunto, um número desses sintomas, né? Porque ela não vai estar com todos ao mesmo tempo, mas com alguns, né? Com uma intensidade grande e durante um tempo significativo, aí vem as orientações, que a Ana já falou, né? Que a Ana está falando, que acho que a gente pode continuar com elas também, né? Que é essa questão que a Ana falou que isso é muito importantíssimo, da informação, né? Então, assim, não ficar o dia inteiro indo atrás de informação, seja do que for, né? Escolher um horário do dia e naquele horário. E outra coisa é ir em locais, inclusive a gente vai fazer agora uma propaganda do Devir, né? Que a gente vai colocar também lá no Devir, os sites que são sites confiáveis para obter informações. Então, sites da OMS, sites das secretarias de saúde, do Ministério da Saúde, da Fiocruz, né? De locais onde as informações vão ser informações fidedignas. Porque não adianta a gente ter um horário só do dia, olhar só naquele horário, mas olhar informações de péssima qualidade, né? Então, assim, porque isso também não é interessante, né? Então, acho que isso é uma coisa importante, né? Outra coisa que a Ana falou, que é fundamental, é a gente procurar fazer coisas que nos dão prazer, né? Então, assim, a gente tem um momento aí que a gente está em casa, né? E que a gente tem possibilidade, em casa, de fazer algumas coisas que até no nosso dia a dia anteriormente, por conta da correria, a gente não tinha. Então, procurar fazer as coisas que nos dão prazer, né? E que estão ao nosso alcance em casa, né? Só fazer um comentário que tem um pessoal perguntando dos sintomas. Os sintomas que a gente está falando é de ansiedade, certo? Não eram os sintomas do coronavírus. Então. E sintomas da ansiedade. É que aí, assim, ó, vamos pensar uma coisa. Eu vou dizer assim, ó, não vou nem dizer da ansiedade, né, Jasmine? Eu vou dizer assim, ó, que esses sintomas são sintomas que são oriundos do sofrimento psíquico produzido por essa situação de incerteza. Certo? Legal. E aí, como tem alguns sintomas, o comentário do Luan, né? Como tem alguns sintomas que são característicos do coronavírus também, que é a falta de ar e essa questão, e aí ele perguntou ali se o recomendado seria no posto. Vamos pensar assim, os sintomas típicos do coronavírus, além da falta de ar, é a febre e a tosse, né? Então, é a falta de ar acompanhada desses outros sintomas. Se você está com falta de ar e não está com esses outros sintomas e vai no posto porque está com medo, quer fazer o teste, mas não tem teste para todo mundo, a chance de você ser exposto ao vírus de fato, pela aglomeração de pessoas que tem ali, é muito maior. Então, acho que a gente se atentar, por isso que a gente reforçou muito aqui, se atentar ao que você está sentindo, se atentar o que é que está acontecendo naquele momento, que está produzindo aqueles sintomas, que está produzindo aquele sofrimento, para identificar se isso é do vírus, né? Ou se isso é um momento ali de sofrimento, um momento de ansiedade. Se você foi exposto à situação de contaminação, se você tem quase certeza que tem uma pessoa que você conhece, que você entrou em contato, que está com o vírus, aí sim você precisa buscar a orientação junto aos órgãos responsáveis de saúde. Inclusive, tem a ouvidoria da Secretaria de Saúde, que é para tirar dúvidas se você deve procurar o posto de saúde, se você deve procurar o hospital, ou se o negócio é você ficar em quarentena em casa. Então, acho que seguir essas recomendações dos órgãos oficiais é fundamental. Porque senão a gente tende a isso, né? Eu tô com falta de ar, eu vou procurar lá o posto de saúde. E às vezes essa falta de ar é desses sintomas que a gente falou aqui, de um sofrimento decorrente dessa situação que a gente está vivenciando. Uma outra coisa... Diga, Jasmine. Não, pode falar, eu ia mudar assim. Não, se tiver mais alguma pergunta, mais alguma coisa, é que a gente vai falando em torno dessas orientações para lidar com esse sofrimento, né, que é oriundo dessa situação de incerteza, né? Uma outra forma de lidar com isso, assim, é a gente ter uma rotina no nosso dia a dia, né? Então, assim, a gente conseguir estabelecer uma rotina que a gente vai desenvolver, olha, no meu dia eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, né? Vou fazer o almoço, depois vou estudar um pouco, vou ver um filme. E, assim,
ao mesmo tempo que a gente cria essa rotina, existe a possibilidade de a gente não conseguir seguir ela completamente. E aí também não ficar se cobrando demasiadamente. A questão é, no final do dia, a gente fazer uma avaliação e ver, olha, o que eu consegui, o que eu não consegui e o que eu não consegui. Por que é que eu não consegui? Será que eu não estou me cobrando demais? Né? Será que hoje, para mim, já não foi um dia difícil e aí eu não consegui fazer tudo? Então, eu acho que poder ter um pouco de paciência consigo mesmo nesse sentido. Mas é importante ter uma rotina, de tu colocar ali algumas atividades que tu quer fazer e ao final do dia, quando tu não conseguir fazer todas, se tu conseguir, ótimo. Se tu não conseguir, não é ficar se recriminando, é fazer uma análise mesmo. O que aconteceu que eu não consegui fazer? E aí tu vai ver, olha, talvez eu tenha me cobrado demais, tarefas, ou então, talvez hoje tenha sido um dia particularmente difícil, ou algumas tarefas que eu me propus a fazer, eu gastei mais tempo do que eu achei que eu ia gastar, né? E aí fazer essa avaliação para pensar no planejamento do outro dia, né? Então, acho que essa é uma orientação também importante, assim, né? Não sei se você quer falar mais uma. A gente recebeu uma pergunta no nosso perfil, bem legal, que a pessoa perguntou como que a gente lida com a produtividade, a nossa produtividade comparada à produtividade do outro, né? Porque a gente está, nesse momento, super conectado, e a gente passa o dia nas redes sociais e vê as pessoas lendo 1000 livros e fazendo 1000 lives e malhando todos os dias e fazendo e acontecendo. E aí a gente se pega assim, caraca, hoje eu fiquei o dia todo no sofá assistindo série, eu não fiz nada disso. E tudo bem também, entendeu? Isso que o Jonathan falou da gente estabelecer uma rotina é importante para a nossa saúde mental. Mas essa rotina pode ser, inclusive, ficar assistindo série, ficar assistindo um filme se você quiser naquele momento. É não se cobrar tanto. A gente não está numa maratona de produtividade. Isso da gente querer produzir, querer fazer acontecer e comparar com a produtividade do outro é muito comum do nosso sistema capitalista, de produção, produção, produção. Então, você fica em casa, mas é home office, entendeu? É trabalhar. A gente não pode parar de trabalhar, a gente não pode parar de produzir para o sistema capitalista, né? Então, não é uma maratona de produtividade, é você entender o seu tempo, você entender o seu processo naquele momento. Às vezes, você está com dificuldade naquele momento em escrever, em ler livro, em produzir essas coisas, porque você tá triste, porque você tá ansioso, porque você não está conseguindo se concentrar. E tudo bem também. Você precisa de uma pausa. Todos nós precisamos de pausa. E eu acho que é importante a gente pensar em trabalhar com pequenos passos, a gente trabalhar com pequenas metas. Então, amanhã eu vou levantar, eu vou tomar meu café, eu vou limpar o banheiro e vou ler 5 páginas de um livro. Pronto, se eu conseguir fazer tudo isso amanhã, ótimo, eu já tenho pequenas vitórias. Se eu não conseguir, eu vou tentar de novo, mas não vou me sentir fracassado porque eu não consegui assistir todas as lives, porque eu não consegui malhar o dia inteiro, porque eu não consegui ler 10 livros ao mesmo tempo. É a gente entender o nosso processo, entender as nossas limitações daquele momento, a gente aceitar isso e a gente trabalhar a partir disso. Acho que isso é importante, sabe? Uma outra coisa também, assim, em relação a essa... Quer falar, Jasmine? Não, eu só ia complementar a Ana que é que a gente está numa situação muito atípica, né? A gente está numa pandemia, então, tipo, tá tudo bem, sabe? Todo mundo tá passando por uma situação difícil. Pouquíssimas pessoas estão conseguindo render super 100%. A grande maioria das pessoas que a gente conversa não estão rendendo muito. Gente, ela ainda tá... Meus amigos, né? Não eu, claro. Eu fui a semana do lixo, eu não rendi muito. Mas, tipo, acho que é isso, né? Você aceitar e tentar de novo, mas aceitar que a situação tá difícil mesmo, que você não precisa se cobrar tanto assim, né? Exatamente, Jasmine. Outra coisa, assim, complementando o que a Ana Carolina falou e que tu falou, é assim, ó. Nas relações de trabalho, quando a gente está com o home office, assim, eu acho que é da gente ter clareza, assim, ó, de a gente trabalhar no horário que a gente trabalharia normalmente. Entendeu? Assim, porque as pessoas, assim, até pela cobrança das empresas, eu que sou professor, assim, uma cobrança exorbitante na gente, né? Então, você tem que ficar 24 horas disponível e a gente não entrar nesse jogo. Então, assim, a gente vai trabalhar nos horários, então eu trabalho das 8 ao meio-dia e das 14 às 18, é esse horário que eu vou trabalhar. Às 18 horas, larguei de mão o WhatsApp, larguei de mão o e-mail,
no outro dia, às 8 da manhã, eu olho todos os WhatsApp, eu olho todos os e-mails. Por que isso? Porque senão a gente fica trabalhando 24 horas por dia, né? E não vai acontecer nada das 18 horas de um dia até as 8 horas da manhã do outro, não vai acontecer algo que vá falir a empresa ou que alguém vai morrer. Não vai, entendeu? Assim, então, acho que é isso. E aí, além disso, da gente fazer isso pra gente, é a gente conversar também com os nossos colegas de trabalho para que eles também façam isso. Porque senão a gente fica o soldadinho do passo certo, né? Só a gente fazendo isso, assim, e os outros não, né? Então a gente conversar também com os nossos colegas, porque eles também estão sofrendo com isso, né? Então acho que isso é uma coisa importante, assim, ó, é a gente trabalhar dentro do horário que a gente está acostumado a trabalhar, né? E passou aquele horário, bom, no outro dia eu vou ver essas questões, né? Porque senão a gente fica nessa função. E aí o que que acontece? A gente deixa de ficar com as nossas companheiras e os nossos companheiros, a gente deixa de ficar com os nossos filhos, a gente deixa de ficar com os idosos, que aí já vem uma outra orientação, que acho que a Ana Carolina pode dar ela melhor. Hein? Sim, em relação às crianças, né? Mas Idosos. antes de falar rapidinho disso, enfatizar isso que o Jonathan tá falando. Das 8 às 18, se é o seu horário de trabalho, né, que é o horário comercial, ok, você está trabalhando, passou desse horário, chega de trabalho. E final de semana também, né, gente? Quem trabalha até sábado, ok, vai trabalhar até sábado, mas domingo é dia de descanso. Domingo, via de regra, é um dia improdutivo, então descanse. A gente precisa de um dia de lixo, como a Jasmine falou, né? Um dia de não produzir nada, um dia de ficar fazendo as coisas que a gente quer fazer sem precisar trabalhar, sabe? Eu acho que o fato da gente estar em casa e de vários trabalhos poderem ser feitos de forma remota, não quer dizer que a gente tem que fazer eles o tempo todo. Poder ter o ócio criativo. Isso. Ou o ócio não criativo também. A gente não precisa ser criativo o tempo todo, né? Eu acho que isso também é uma coisa, assim, que a gente tá sendo muito cobrado a ser sempre criativo. Se vai ficar de ócio, que seja um ócio criativo. Não precisa. Se livra um pouquinho dessa cobrança, né? A gente se sente muito cobrado e a gente se cobra muito o tempo todo. Querem falar alguma coisa? Porque... Nossa, era isso, mas eu queria começar a comentar então, porque algumas pessoas também mandaram e eu vejo alguns amigos e familiares comentando de como está sendo difícil às vezes para quem são pais, né? Que tem que lidar com a rotina de cuidar da casa, cuidar do trabalho, cuidar das crianças. E aí, o que vocês podem dizer sobre isso? Então, assim, acho que a Ana Carolina vai falar mais em relação às crianças específico, né? E eu vou falar mais, assim, de forma geral, a pessoas que estão numa situação de maior vulnerabilidade. Porque, assim, ó, todos nós estamos vulneráveis, que nem vocês falaram, assim, a gente está com medo, a gente está preocupado, a gente está, né, com sofrimento psíquico oriundo dessa situação, de certeza, né? Mas tem pessoas que são mais vulneráveis que outras, né? Quem são? As crianças, né? Os idosos, as pessoas com alguma doença crônica, pessoas com algum tipo de deficiência, né? Então, assim, a gente precisa pensar nessas pessoas também. Então, assim, uma das orientações que a gente pode trazer de forma geral em relação a esse público mais vulnerável é, primeiro, a gente ter mais paciência, né, com esse público mais vulnerável, a gente ter mais compreensão com esse público mais vulnerável, né, e a gente ter dentro daquela rotina que a gente falou, né, que a gente ter, organizar o meu dia, a gente ter um momento dessa rotina para estar com essas pessoas, para estar junto com elas, né, e de preferência também criar momentos onde todos possam expressar o que estão sentindo, sem julgamento, né? Para poder expressar, dizer, olha, eu tô preocupado, eu tô triste, eu tô puto da cara porque eu quero sair de casa, não posso, sabe? Para que as pessoas possam expressar também o que elas estão sentindo, né? Porque isso também é muito importante. Então, assim, em relação a essas pessoas mais vulneráveis, as orientações que eu diria são essas, assim, de ter paciência e compreensão com essas pessoas. Outra coisa é de ter um horário do dia para desenvolver atividades com elas e dentro dessas atividades que sejam atividades onde essas pessoas possam expressar o que elas estão pensando e o que elas estão sentindo. Agora a Ana vai complementar com essa questão das crianças mesmo, né? Então, como eu trabalho com crianças e adolescentes, né, eu tenho buscado várias estratégias assim, junto com outras pessoas que também trabalham com esse público.
E aí, uma das coisas fundamentais que a gente fala com o trabalho de crianças, nesses momentos de crise principalmente, mas não só, é ter uma rotina com a criança. Porque as crianças estão acostumadas com rotina. Imagina, estamos todos nós vivemos um momento de muita incerteza, muita insegurança, muito medo. E as crianças, elas expressam isso de uma forma muito diferente. Elas não desenvolveram completamente a linguagem formal como nós, que podemos chegar e dizer, olha, eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo ansiosa. A criança ainda não tem esse conteúdo formal para dizer como ela está se sentindo. Ela vai expressar isso de outras formas. Então, a gente proporcionar segurança para a criança é fundamental para ajudar ela a entender as emoções dela, a aceitar as emoções dela e trabalhar a partir disso. E como que a gente dá essa segurança para a criança? É estabelecendo com ela uma rotina. A criança está acostumada a ter uma rotina de ir para a creche, ir para a escola, voltar, ter um momento de lazer, ter um momento de fazer a tarefa, ter um momento de assistir um desenho. Essa rotina é fundamental que ela se mantenha dentro das possibilidades que a gente tem em casa. Não quer dizer que vai ser aquela coisa rígida que é quando a situação é típica. Não, nós estamos vivendo uma situação atípica. Então, a gente vai criar uma rotina com a criança dentro das nossas condições. E aí, essa rotina vai dar uma segurança para essa criança. Outra coisa também, além de estabelecer a rotina, é fazer as combinações com a criança. Então, sentar com a criança, explicar para elas, a gente tende a subestimar as crianças, né? Achando que elas não vão entender o que está acontecendo, que elas não vão entender que está todo mundo surtado, está todo mundo com medo. E não, as crianças tanto entendem quanto elas sentem isso. Se a gente não fala nada, elas sentem do mesmo jeito. E tem os livrinhos, né? Que Isso, tem várias cartilhas na internet que explicam de forma lúdica para a criança o que é o coronavírus, o que acontece, por que ela não pode ir para a escola, por que ela não pode abraçar o vovô e a vovó. Então, a gente pode lançar a mão desses recursos que estão disponíveis para todo mundo para a gente explicar para a criança o que está acontecendo e fazer as combinações com ela. Quais combinações? Olha só, eu tenho que trabalhar das 8 ao meio-dia e a criança quer brincar, quer fazer, quer acontecer, quer correr pela casa. Combinar com ela. Olha só, mamãe, papai vai estar trabalhando desse horário a esse horário. Durante esse período, você pode assistir um filme, você pode assistir sua série. Se você precisar de alguma coisa, você vai procurar, sei lá, o papai que vai estar disponível para você, ou então a mamãe. Combinar os horários para que tenha uma pessoa ali, caso a criança precise de alguma coisa, e inverter esses horários, né, de acordo com a possibilidade. E depois desse horário, ok, terminei, agora eu posso brincar com você. E ter um momento de passar ali com a criança também, de brincar com ela, de assistir um filme, de fazer coisas em família. É como o Jonathan falou no início. A gente está tão naquele processo de produtividade, de correria. Criança vai no inglês, vai na natação, vai na escola, sai, volta, já está cansado porque o pai trabalhou o dia inteiro. E a gente não passa o tempo com a nossa família. E a gente está tendo essa oportunidade agora. Mesmo que seja compulsório, obrigatório para todo mundo estar em casa, mas a gente está tendo essa oportunidade. Então, vamos aproveitar essa oportunidade para passar um tempo com a nossa família, para brincar com as crianças em casa. Eu sei, eu imagino tanto que é difícil uma criança 24 horas por dia, todos os dias da semana. Surta mesmo. Então, para os pais, para as mães e para as famílias que têm criança em casa, não se cobrem tanto. Vai ter dia que você está de saco cheio, que você quer deixar a criança o dia inteiro no tablet. A gente sabe disso. A gente sabe que todo mundo tem esse momento de saco cheio. E tudo bem. Mas que isso não seja rotina. Que isso não vire a rotina. Que a rotina seja a criança poder brincar, a criança poder fazer outras coisas, além de ficar no tablet ou na TV. Não tem problema isso, mas que isso não seja rotina. Acho que essas são algumas dicas, tem várias outras e que talvez não dê para falar tudo aqui na live, mas na nossa página a gente tem vários posts lá de dicas para fazer com crianças, viu? Uma pessoa perguntou ali essa questão econômica, não sei se vocês viram aí, de que o pessoal está com uma preocupação muito grande em relação à questão da economia, né? E aí enfim, de perder o emprego e de como lidar com isso, né? Então, assim, então eu vou tentar responder e dar algumas orientações em relação a isso. Então, acho que a primeira coisa, né, que a economia,
entra junto naquele bojo do que a gente falou das incertezas, né? Então é uma época de incerteza. A gente não sabe nada sobre esse vírus, a gente não sabe nada sobre quanto tempo a gente vai ter que ficar, né, nessa condição de distanciamento social, né, de isolamento. A gente não sabe disso. A gente não sabe quais os efeitos que isso vai ter na economia. A gente não sabe quais os efeitos que isso vai ter socialmente nas relações humanas. A gente não sabe nada. Então, assim, ó, a incerteza, ela produz muita ansiedade, ela produz muito sofrimento, né? Então, assim, essa questão econômica, o que eu orientaria, assim, para lidar com isso, né? Um sofrimento produzido pela preocupação com essa questão econômica e com essa incerteza econômica. Eu vejo que a primeira coisa, assim, é a pessoa utilizar, como eu falei, aqueles espaços em família ou até com amigos, com outras pessoas, para poder expor a sua situação, expor o que está vivendo, as suas dificuldades, para poder compartilhar isso, não ficar com isso só para si, né? Poder compartilhar isso, né? Freud já falava da catarse, né? A catarse, ela não resolve o problema, mas ela alivia, né? Então, assim, acho que é uma coisa importante, né? Outra coisa é perceber, assim, que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe se vai perder o emprego, se não vai, né? Enfim, né? E que a gente não tem controle sobre isso. Então, acho que aceitar isso também, que a gente não tem controle sobre isso, né? A outra coisa é a gente poder ver assim, olha, o que é que a gente pode fazer para economizar recursos? E aí eu estou falando economicamente, mas isso de forma geral, na alimentação, na energia, em tudo, né? Então, o que eu posso fazer para diminuir a quantidade de recursos, né, para subsistência, vamos dizer assim? Então, acho que essa é uma outra questão. Outra questão é quem vive de aluguel, quem paga financiamento, quem tem empréstimo, é negociar, pessoal. Os bancos estão negociando. Eu mesmo, né, consegui os aluguéis, o da minha casa, né, onde a gente mora aqui, mais o consultório. A gente fez uma negociação para os próximos 3 meses. Né? As pessoas aceitaram, porque está todo mundo na mesma condição, pessoal. Então, assim, procurar isso, procurar os donos dos imóveis que você aluga e fazer uma proposta para eles, né? Procurar os financiamentos, procurar os empréstimos que foram feitos, financiamentos de casa, de carro, procurar as empresas e oferecer uma negociação em relação a isso. Então, acho que isso também é outra coisa muito importante, né? Outra coisa importante é ver os recursos que o governo federal está disponibilizando para a população. Ver se você se enquadra, né, em alguma faixa, né, desses recursos, para também, se for o caso, porque é isso, assim, ó, como a gente tem muita gente precisando, a gente vai pleitear esses benefícios federais se a gente realmente estiver precisando. Né? Porque tem muita gente precisando. Então a gente precisa ter essa consciência, né, coletiva em relação a isso, né? Mas é uma outra possibilidade, dependendo da condição que a gente está, de pleitear esse recurso federal também, né? Outra coisa que é importante, assim, é a gente procurar ser colaborativo nessa parte econômica com a nossa família em geral, a família extensa, com irmãos, com tios, né? Então, assim, ver como que a gente pode se ajudar. Porque, por exemplo, sou eu e mais 2 irmãs. Aí, de repente, tem uma irmã nossa que está bem mal, né? Mas eu já não estou tanto e a minha outra irmã também não. Vamos ajudar ela um pouco, 1, 2 meses, com o que a gente puder. Então, a gente poder fazer também esse círculo solidário é algo que ajuda economicamente também, né? Então, acho que essas são algumas dicas para essa questão econômica. E a gente deu sorte dos donos diminuir o aluguel para cada morador. E, inclusive, a moça que limpa aqui, que vinha todos os dias, ela não está vindo e manteve o salário. Aqui teve essa possibilidade, né? Todo mundo que tem. Então, tem alguns casos que acaba sendo legal, né? Mas a gente sabe que não é assim para todo mundo. E outra coisa que eu acho que me ajudou um pouco, às vezes, é pensar no nosso privilégio. Quem tem o privilégio de poder ficar em casa, de poder fazer um home office. Pensar, principalmente, nos profissionais de saúde que estão trabalhando, fazendo jornadas exaustivas, lidando com pessoas que estão, infelizmente, morrendo.
podendo ter o risco de contrair o vírus, de levar para a família, muitas vezes de ter que alugar um outro lugar para ficar, para não voltar para casa e não contaminar a família. Eu acho que eu parei para pensar nisso. Pô, tô ficando em casa, mas tem quantas pessoas também gostariam de ficar em casa? Isso também ajudou a dar uma acalmada, né? Tem os pesquisadores também, que estão, tem amigos nossos trabalhando de domingo a domingo, É 8 até horas 8 horas da noite, trabalhando com... Então, e complementando o que tu tá falando, assim, só para trazer assim, ó, que tem pessoas que têm condição de ficar em casa, devido, né, à sua condição, enfim, né, pode ficar em casa. Tem gente que, devido à sua condição, né, não pode ficar em casa, precisa ir trabalhar, precisa fazer alguma coisa. E tem as pessoas que não têm casa, cara, para ficar. Entendeu? Assim, que é os invisíveis, assim, né? Que a gente até falava, assim, as pessoas em situação de rua são os invisíveis, assim, né? Então, assim, muito pouco tem se pensado também nessas pessoas, que é quem não tem casa para ficar, né? Então, assim, eu acho que isso é algo também que é muito importante a gente poder refletir, né? Enquanto coletivo, para ver o que a gente também pode fazer, né? Em relação a isso, né? Acho que tem várias iniciativas em vários lugares do Brasil, assim, em relação a isso, né? Porque uma das coisas também, Tom, assim, que eu acho que é importante, que nos ajuda muito, isso em várias situações de crise, né, é a gente ajudar as outras pessoas. Isso ainda também, né, tem vários artigos científicos falando sobre isso, né, do efeito que isso tem na gente. Então, quando a gente ajuda os outros, a gente ajuda a gente também, né? Então, isso também é algo, né, quanto mais a gente é colaborativo, quanto mais a gente é solícito, né, isso também reverte pra gente, né? E às vezes vocês trouxeram, né, essa coisa dos profissionais de saúde, dos profissionais de segurança pública também, das pessoas, dos bombeiros, dos professores, os profissionais que estão na linha de frente, principalmente, que estão expostos todos os dias à contaminação e que, consequentemente, podem correr o risco de expor as famílias também, né? E aí eles... Imagina a gente ansioso que a gente pode ficar em casa, a gente pode trabalhar de casa, a gente precisa sair ali para poucos momentos. Imagina essas pessoas que não têm essa possibilidade, que tem que sair todos os dias, não sabe como vai ser quando voltar para casa. Imagina como é para essas pessoas, né? Então, acho que pegando essa linha assim que o Jonathan trouxe, do tanto que é importante para nós, enquanto seres humanos, a gente poder ofertar um apoio, ofertar uma ajuda para outra pessoa que precisa. Uma coisa simples que a gente pode fazer é a gente escutar essas pessoas. Se você tem um amigo, se você tem um familiar, se você tem um conhecido, um vizinho, que vocês sabem que trabalha nessas linhas de frente, como segurança pública, na saúde, bombeiro, o que quer que seja, né? A limpeza urbana também. Se você sabe que essa pessoa atua nesses nichos, liga para ela, pergunta como é que ela tá, oferece um local de fala, oferece um momento de escuta para essa pessoa. Que isso pode parecer tão pouco para a gente, mas isso é tão importante para aquela pessoa que está o tempo todo ali bombardeada de informação e de estresse, de situação de ansiedade. E isso já é uma forma muito significativa da gente contribuir para esse momento de crise que a gente está passando. Eu acho também legal de acabar divulgando iniciativas que estão ajudando, por exemplo, moradores de rua, pessoas que estão fazendo máscara. Então, tem uma loja que, na verdade, é um pessoal de divulgação científica. Daí tem uma loja que vende camisetas com temáticas de ciência, desde história, biologia, né, várias áreas da ciência física, e o jeito que eles encontraram de divulgar a ciência foi através de camisetas. E o Igor, que é o proprietário, ele que nem doou 800 quilos de alimento, uns tempos atrás, fez mais de 200 máscaras e, se eu não me engano, acho que ele é de Curitiba e está levando para os postos de saúde, e agora, eu acho que amanhã, na loja online, depois a gente pode disponibilizar até o link na Mandacaru. Ele está fabricando máscaras laváveis, que o dinheiro dessas máscaras vai ser revertido para fabricar máscaras para os profissionais da saúde. É uma Doppel Store,
a loja. E também lá em São Paulo, né, na capital, tem o João Gordo, ele é vocalista de uma banda de rock e tal. Ele tem um restaurante vegano. Ele com a esposa, eles estão entregando diariamente 180 marmitas veganas para os moradores de rua, né? E tem a conta dele lá na página dele, acho que é @jgordo, para fazer doação de dinheiro para eles também conseguir fazer as marmitas e entregar para os moradores. Então, às vezes a gente não pode sair de casa, mas a gente consegue contribuir para quem está fazendo. Sim, exatamente. Com certeza. Não, eu acho assim que várias coisas assim que tu traz aí, né, Tom, assim, que eu acho que é muito legal e a gente poder divulgar isso até para as pessoas acessarem e poder incentivar a outras pessoas em outros lugares também a replicarem, né, esse tipo de prática exitosa, da gente poder também pensar assim que tem coisas que a gente, enquanto uma pessoa comum, assim como qualquer outra, pode fazer também, né? Então, por exemplo, tem um vizinho idoso, quando eu for no mercado, eu posso oferecer aí para ele, né? Eu posso ver se está precisando de alguma coisa. Como a Ana Carolina falou, assim, eu sei que eu tenho um vizinho que trabalha na saúde e eu conheço, eu tenho uma relação, né? Porque não adianta não ter uma relação nenhuma e sair ligando para pessoas, né? Mas tu tem uma relação e aí tu ligar mais vezes, né? Se oferecer para tá conversando. Então, assim, são coisas que a gente pode fazer, né? Cotidianamente para ajudar uns aos outros, né? E eu vi também que alguém trouxe essa questão assim, né, da imprensa aí aqui no que vem escrito aqui embaixo nos comentários. E aí eu vou ser bem, em relação a essa questão da imprensa, eu vou ser bem curto e grosso, assim, né? Nas sociedades democráticas, assim, a imprensa ela tem um papel fundamental, né? Agora, assim, em relação à imprensa, é como, vamos dizer assim, como qualquer outra profissão, no caso dos jornalistas, né? Como psicólogo, como advogado, a gente tem jornalistas bons e jornalistas ruins, né? A gente tem advogados bons e advogados ruins, né? A gente tem médicos bons e médicos ruins. Então, assim, agora por conta de um erro médico, ou um erro de um advogado, ou um erro de um psicólogo, eu vou dizer que toda a categoria não presta? Não, não é isso. Então, assim, a imprensa ela é fundamental até por conta de um momento como esse, acho que como disse a pessoa ali, de estar disseminando as informações necessárias para a população se cuidar, né? Então, mas por isso que eu disse, assim, que é muito importante que a gente vá em locais que sejam ou se for no caso de organismos da imprensa, né, que sejam organismos da imprensa que a gente tenha a informação de que sejam de qualidade, que o pessoal faça um trabalho de qualidade, né? Ou a gente procurar também as informações que estão nos sites oficiais, né, de Ministério da Saúde, OMS, Fiocruz, né? Então, nesse sentido, então, essa questão da imprensa, eu só queria trazer isso, assim, que a imprensa ela é fundamental nas democracias, né, no Estado Democrático de Direito, e numa situação que nem essa que a gente está vivendo, mais ainda, né? Uhum. Eu acho que... Eu não sei se o Instagram tem um limite de 1 hora. Se alguém souber disso, avisa, porque daí eu já fico sabendo. Mas eu acho que a gente pode ir encerrando, então. A gente queria agradecer demais vocês por terem aceitado. A gente, nossa, acho que foi muito produtiva essa live. A gente vai tentar salvar. Eu queria salvar pra minha vida, assim. Eu vou ver se tem como salvar esse vídeo. Porque eu não tô pensando nessas coisas direito, a gente tá aprendendo. Mas muito obrigada mesmo, viu, gente? Se vocês quiserem deixar um recado pro pessoal da página de vocês, que é ótima, gente. Sigam. Sigam. Então, primeiramente, agradecer muito a Jasmine e ao Tom pelo convite, né? Convidar aqui a nossa página para a gente estar falando um pouquinho sobre a saúde mental. A ideia era a gente fazer esse bate-papo mesmo. Acho que talvez a gente não tenha conseguido responder todas as perguntas, porque eu nem consegui ler os comentários ali, porque passa muito rápido também. Mas aí fica um convite, de repente, para a gente fazer uma próxima live. E aí eu devi convidando a Mandacaru. Mas eu acho que é legal, assim, a gente ter espaços de fala, a gente ter espaços de diálogo. Uma das coisas que tem sido fundamental para a minha saúde mental nesse momento é eu ligar para as pessoas que eu gosto, para as pessoas que eu importo, que às vezes eu ficava um mês sem encontrar a pessoa morando aqui em Itaquaruçu também.
E eu ficava um mês sem encontrar. Mas a gente está se falando com muito mais frequência, a gente se liga por videoconferência. Eu e a minha família também, a gente fica 1 hora na videoconferência só colocando filtro de carinha e a gente dá alta. Então isso é muito gostoso, isso ajuda muito a minha saúde mental. E se tem uma dica que eu posso dar para quem está assistindo, para vocês, para todos nós, é exatamente isso, se conectem com as pessoas. A gente tem a gente tem esse momento da nossa vida, da era contemporânea, que a gente está junto com as pessoas mesmo distantes. Então vamos aproveitar isso, né? Vamos aproveitar que a gente pode estar conectado com as pessoas, que a gente pode estar junto das pessoas mesmo distantes. E agradecer imensamente todo mundo aqui que participou, que comentou, que mandou pergunta. Muito... Eu também queria agradecer a Mandacaru, a vocês dois, a Jasmine e Tom, pelo convite, e dizer que a gente aqui está à disposição para discutir outras temáticas que também a gente tem a condição de discutir, né? E aí eu pensei também, inclusive, assim, de a gente conversar sobre uma temática que eu acho que vocês estariam mais... de a gente chamar vocês para uma live, né? Que é o que a gente tem produzido atualmente cientificamente, né? Comprovado cientificamente, em relação coronavírus, né? Porque eu acho que é muito interessante. Eu tenho olhado direto alguns sites da Science, Nature, e aí tem vários artigos sendo produzidos. Talvez seja legal fazer uma discussão também sobre isso, assim, né? E eu queria agradecer também todas as pessoas que participaram, todas as pessoas que participam do Devir Espaço Terapêutico, né? E a mensagem que eu quero deixar é de a gente aceitar esse momento, pessoal. Olha só, eu vejo muitas pessoas dizendo assim, mas quando voltar ao normal, quando voltar a ser o que era antes, assim, pessoal, na vida não existe isso. Nada volta a ser como era antes, né? Assim, isso vai mudar a gente, né? Então, assim, a gente precisa ter clareza disso. Isso vai mudar a sociedade, né? Assim como a gripe espanhola mudou também. Então, assim, isso vai mudar a gente. Então, assim, a gente precisa... acho que a nossa tarefa principal agora, eu digo nossa, porque eu incluo nisso, é a gente aceitar esse momento e a gente criar estratégias para viver nessa condição que a gente está. Né? E não ficar esperando quando voltar ou quando isso. Não, é viver o agora. Agora a gente está nessa condição, então como a gente pode viver bem nessa condição? Né? Então acho que essa é a dica que eu deixo. Assim, né? Não ficar esperando que depois vai voltar, quando acontecer, quando não. Como que a gente vive bem hoje, aqui e agora? Como que a gente se adapta a essa situação para seguir tocando a nossa vida? Né? Então, mais uma vez, obrigado aí, pessoal. E estamos juntos. E só pegando o gancho do que o Jonathan falou, é a gente aproveitar esse momento de transformação e a gente se transformar e abrir as possibilidades que a gente tem, né? A gente está tendo uma oportunidade muito importante para a gente abrir os nossos olhos para outras oportunidades. Porque, com certeza, a gente já mudou. A gente nunca mais vai ser o que a gente era antes. E isso é muito bom. Então, a gente tem possibilidade de fazer muita coisa de agora para frente. Obrigada, gente! Obrigada. Obrigada a todo mundo que participou, viu? Muito obrigada a todo obrigado mundo. a todo mundo mesmo. Quem não segue a Devir, que siga a gente também. Até mais, gente. Obrigada, gente. Valeu.